Bezrat Hashem, da Mem Reita todos de Psachim. Estamos da Mem Dalet Amud Bet, Mem Dalet do verso, na sexta linha de baixo para cima, Madeira Acha. No meu assunto com relação a Alachá de Termit Staref Leissur. Vimos em extenso o que é isso no DAF anterior. Resumidamente se temos um alimento proibido, a Torá proíbe consumir um casai desse alimento. Se a pessoa transgride isso, consome esses 30 centímetros cúbicos ou 30 gramas mais ou menos desse alimento, ele recebe certo castigo. É proibido consumir menos do que isso também. Hatzi shiur asur min Torá, conforme algumas opiniões, metade de um kazait, já menos do que um kazait. Conforme algumas opiniões, é proibido pela Torá. A pessoa não é castigada no Tribunal Supremo de Jerusalém por causa disso, mas também é proibido. Tem opiniões que essa proibição é uma proibição rabínica. Com relação à lei de Termit Staref Leissur, se a pessoa consome menos do que um kazait de um alimento proibido, que não obrigaria essa pessoa a receber um castigo no Tribunal Supremo de Jerusalém, no Sanedrin. Porém, a pessoa consumiu isso junto com o alimento permitido, completando o kazait. Existe uma alachá de Termit Staref Leissur. O alimento permitido completa o kazait do alimento proibido. O conceito é que a Torá proíbe consumir alimentos proibidos, porém consumo, alimentação é só se a pessoa consome um kazait. Uma quantidade considerável, o volume de uma azeitona mais ou menos 30 centímetros cúbicos. Se a pessoa consome menos do que isso, não está consumindo algum alimento de uma forma considerável, não recebe o castigo. Porém, se a pessoa completou esse kazait com outro alimento, está sem se alimentando, também de alimento permitido, também de alimento proibido, o Termit Staref Leissur. O alimento permitido completa o kazait do alimento proibido. Fala Rabi Yohanan, essa alachá só se aplica com relação a Nazir. Uma pessoa que não pode consumir nada que vem do vinhedo, nem folhas de uvas ele não pode consumir, nada que vem da uva, com certeza. Se a pessoa consumir, por exemplo, metade de um casai de pão, metade de um casai de uva, a pessoa recebe o castigo, as chicotadas por causa disso, se ele for Nazir, com certeza. Por conceito de Termit Staref Leissur. Zeiri trouxe alguns outros exemplos para essa alachá, com relação a Hametz em Pesach, com relação ao fermento na Minchá, o sacrifício de farinha, como vimos. E agora vai se considerando na opinião de Rabi Yohanan. Rabi Yohanan se baseia na opinião de Rabi Akiva, que existe o conceito de Termit Staref Leissur com relação ao Nazir e não com relação a outras alachot. Conforme a opinião de Chachamim, não existe o conceito de Termit Staref Leissur nem com relação ao Nazir, como vimos. Chachamim aprendem uma outra alachá, de onde Rabi Akiva aprendeu o conceito de Termit Staref Leissur. A fonte de Rabi Akiva ela falava Mishrat Anavim. A Torá fala que o Nazir não pode consumir nada que foi molhado com uvas. Se a pessoa colocou, por exemplo, o pão no vinho, para o conceito de Termit Staref Leissur, o pão completa o kazait ou o revit, 86 ml de vinho, e castiga esse Nazir. Ramim aprendendo uma outra da casa dessa palavra Mishrat Anavim. Al-Hajitam Keikar, o sabor é como se fosse a essência do alimento. Se a pessoa, por exemplo, colocou água num utensílio com caroços de uvas, essa água absorveu um certo sabor do vinho, não uma essência de vinho, tem só o sabor, pelo conceito de Tam Keikar. O sabor é como se fosse a essência do alimento. O Nazir que consumiu isso também recebe as chicotadas, o castigo por consumir uvas. E Ramim não sustenta que existe o conceito de Termit Staref Leissur, nem com relação ao Nazir. Sobre a opinião de Rabi Yohanan fala o sábio. Amale Ravacha beri de Ravav e de Ravash. Falou o sábio para Ravash. Mite Rabbanan nishman de Rabi Akiva. Da opinião de Chachamim, poderíamos falar a mesma coisa sobre a opinião de Rabi Akiva? Que o quê? Milo amri Rabbanan. Não é verdade que os Chachamim falaram? Mishrat. Isso que a Torá fala, qualquer coisa que foi molhada com uvas, como essa água com sabor de uvas, litentam keikar, para nos ensinar que o sabor do vinho é como se fosse a essência do vinho. Falam os Chachamim, Mikarat Adam, Lekol Yisurin Shebat Torah, de que aprendemos para toda a Torá, qualquer alimento proibido também é proibido sua essência, também o seu sabor. Chachamim fizeram um binyanav, uma associação dessa proibição de Nazir para as outras proibições da Torá. De Rabi Akiva Nami, podemos falar a mesma coisa que foi aprendido de Rabi Akiva. Mishra, Rabi Akiva aprendeu essa palavra, algo que foi molhado com vinho, ou com algo que vem da uva, Termit Staref Leissur, pela alachá que é algo permitido, completa o kazait de algo proibido,
o pão completa o revita, o casai do vinho, como vimos. O que poderia falar, deveríamos aprender essa alahá de termo de tarefa e isur. Para toda a Torá, assim como o Ham aprendeu a alahá de tam, que é para toda a Torá, Rabi deveria aprender a alahá de termo de tarefa e isur para todas as alahot da Torá, não como Rabi Yohanan falou, que só existe o conceito de termo de tarefa e isur com relação ao Nazir. Por que não? Amarle, respondeu o sábio Ravashi, Mishum de Ave Nazir, Vechatat Shnei Ktuvin Habaim Kecha. O motivo disso é porque Nazir e Hatat, Shnei Ktuvin Habaim Kecha, são dois psukim que ensinam o mesmo conceito de termo de tarefa e isur. De forma desnecessária, a Torá poderia escrever em um lugar e aprendemos o outro lugar para produção. Porém, falando se a Torá escrever duas vezes a mesma alahá de forma desnecessária, é como se a Torá falasse que essa alahá só se aplica nesses dois lugares e não em outras alahot da Torá. Ou seja, se a Torá escreve certa alahá em certa proibição, isso significa que um binyan, uma associação para as outras alahot, tem a mesma alahá. Se a Torá escreve certa alahá em certo assunto e fala um miúdo especificando que essa alahá se aplica naquele assunto, não podemos fazer essa associação para outros assuntos, por isso a Torá não limita isso. Aplicamos o binyan, a associação dessa alahá para outros assuntos também. Se a Torá escreve duas vezes a mesma alahá em dois assuntos diferentes, significa que a Torá está limitando. Essa alahá se aplica nesses dois assuntos e não no resto da Torá. Nazir Adamna, conceito de termo de tarefa com relação ao Nazir, é como vimos o passuco de Mishrat Hanavi. Algo que foi molhado com caroços, por exemplo, ou a pessoa que pingou o pão no vinho. Hatat Mai. Qual é a fonte desse conceito de termo de tarefa com relação ao Hatat? Hatat é o sacrifício de expiação, de perdão. Então é como fala a Braita. Qualquer carne que entrou em contato com a carne de um Hatat. Se for uma carne Hulin, que não é sagrada, ou a carne de Shlamim, por exemplo, que é Kodashim Kalim. É um sacrifício com uma espiritualidade mais fraca do que o Hatat, que é Kodesh Kodashim. Ikdash, essa carne que entrou em contato com o Hatat, recebe as mesmas alahot do que o Hatat. Se elevou espiritualmente, Yahol, Afilo Loba'a, será que mesmo que essa carne é menos sagrada do que o Hatat, não absorveu nenhuma gordura, nenhum líquido da carne do Hatat, também é a mesma coisa? Recebe as mesmas alahot do que o Hatat? Talmud Lomar, a Torá fala que não. Bipsará. Somente se essa carne menos sagrada absorveu algo da carne do Hatat, como a gordura do Hatat. Ativ Laba Basar. Somente se a carne menos sagrada absorveu algo do Hatat, Ikdash, se tornou sagrado, Liot Kamoa. Recebe as mesmas alahot do que o Hatat. Sheim Psulai, que se esse Hatat era um Hatat inválido por certo motivo, é necessário queimar esse Hatat, tipo a ser essa carne que entrou em contato com o Hatat e absorveu certa gordura do Hatat também está inválida, é necessário queimá-lo. Veim Ksherai, e se o Hatat era válido, só é permitido consumir o Hatat válido na Azará, no pátio do Beit HaMikdash, dos Kohanim, e só é permitido consumir no dia do sacrifício, na noite seguinte, porém na próxima dia já vai ser notado, já vai ser uma sobra. Te'achel kachamur sheba. Se fala que se essa carne menos sagrada entra em contato com o Hatat, temos que consumir essa carne menos sagrada, como se fosse carne de Hatat, no Beit HaMikdash, talvez os Kohanim. Fala a Gemara, conforme Rabi Akiva, temos dois psukim que falam a mesma alahá de termo de tarefa e isur, com relação ao Hatat é o mesmo conceito. A pessoa tem um pedaço de uma carne de Hulin não sagrada, que absorveu certa gordura do Hatat, é proibido consumir toda essa carne. Se a pessoa consome, esse Hatat é inválido, por exemplo, a pessoa consumiu essa carne de Hulin com essa gordura do Hatat contra a alahá, a pessoa recebe o castigo como se consumisse um kazait do Hatat contra a alahá. Pelo conceito de termo de tarefa e isur, a pessoa não consumiu um kazait de gordura de Hatat, consumiu um kazait de gordura de Hatat misturado com a carne de Hulin. Pelo conceito de termo de tarefa e isur, a carne de Hulin completa o kazait da gordura do Hatat. Você fala, conforme Rabi Akiva, não podemos aprender a colocar de termo de tarefa e isur para toda a Torá. Por isso, fala, Verabanan, Nami, temos a mesma pergunta contra Chachamim.
Hamim aprenderam a de Tam Keikar, de Nazir, para toda a Torá. Se o Nazir consome aquela água com um pouco de gosto de vinho, é como se ele tivesse consumido vinho. Porém, falando, haverá bananame. Também como Hamim tem essa pergunta, Nihave, Nazir Bechatat, Shnei Ktuvin Abaim Kechat, Nazir e Hatat. Poderiam ser também dois psukim que falam o mesmo coisa de Tam Keikar. A pessoa consome essa carne de Hulin com um pouco da gordura do Hatat. Essa gordura se absorve na carne. Não é como se temos a essência de Hatat nesse pedaço de Hulin. Temos o sabor do Hatat, mas não a essência. E mesmo assim, a Torá fala que a pessoa consumiu esse Hulin contra a Alahá do Hatat, recebe o castigo. Pelo conceito de Tam Keikar, temos dois lugares da Torá, com relação ao Nazir, com relação ao Hatat, o conceito de Tam Keikar. E por que a Hamim associaram esse de Tam Keikar para toda a Torá? São dois que falam a mesma Alahá, devemos limitar essa Alahá só para esses dois assuntos, como o Rabi Akiva. Vem Menamdi, não podemos aprender para outras Alahot da Torá. Os Hamim podem se responder. Hanu Mitzrich Tzrichi. Fala Hamim, a Torá tem que escrever essas duas vezes, nem com relação ao Nazir, e com relação ao Hatat, essa mesma Alahá de Tam Keikar. Eu vou explicar por quê. Porém, fala que Rabi Akiva, pode perguntar para Hamim, Maitzrichi. Por que é necessário escrever também com relação ao Nazir, também com relação ao Hatat dessa Alahá? Bishlama, dá para entender. Ikatabrakmanav Hatat, se a Torá escrevesse essa Alahá dificultando com relação ao Hatat, que Tam Keikar, Logamar Nazir Miná, não podemos dificultar a Alahá com relação ao Nazir, tem por dedução. Por quê? De Hulin Mekodashim Logamrina. Se a Torá dificultou a Alahá com relação aos sacrifícios, não significa que a Torá vai dificultar também com relação a Nazir, que não é algo sagrado como um sacrifício. Muitas vezes a Torá dificultou as Alahot com relação aos sacrifícios. Hulin e Kodashim Logamrin, não podemos aprender uma Alahá de algo sagrado para algo não sagrado. Ele Lichtov Rachamaná, Benazir, a Torá poderia escrever essa Alahá de Tam Keikar com relação ao Nazir, que não é sagrado como um Hatat, como um sacrifício. Veteit Hatat. Vetigmor Minei, podemos deduzir essa mesma Alahá de Tam Keikar com relação ao Hatat, aquele pedaço de Hulin que absorve a gordura do Hatat. De Akol Yisrin Shebatorá Kagamar Minazir, que o Hamim aprendendo todas as Alahot do Nazir, todos os assuntos da Torá, podemos aprender nessa Alahá de Tam Keikar, para todos os assuntos da Torá, a partir da Nazir. Então volta a pergunta para Hamim. Por que a Torá escreveu duas vezes a mesma Alahá de forma desnecessária? Isso para limitar essa Alahá de Tam Keikar para Nazir e Hatat. E mesmo assim, Hamim aprenderam essa Alahá de Nazir para toda a Torá. Por quê? Verabanan Amrelecha. Hamim podem sim responder. Mitzrich Tzrichi. É sim necessário escrever essas duas vezes. Por quê? Hatat Leeter Mitzteref Leisur. Fala Hamim que a Torá escreve com relação ao Hatat. Kolashirigah. Bipsara e Gdash, é com relação a cada termo de Mitzteref, não com relação a cada Tam Keikar. A Torá fala, a pessoa consome essa carne de Hulin, que absorveu a gordura do Hatat. Pelo que o termo de Mitzteref, a carne de Hulin completa o kazait da gordura do Hatat. Se a pessoa consumir contra a Alahá, recebeu o castigo como se tivesse consumido um kazait de Hatat contra a Alahá. Não pela Alahá de Tam Keikar. A Alahá de Tam Keikar já aprendemos de Nazir, fala Rahamim. Vechulim e Kodashim Logamar, e conforme Rahamim, não podemos aprender essa Alahá de termo de Mitzteref de Hatat para Nazir, por exemplo. Porque Chulim e Kodashim, a Torá dificultou essa Alahá de termo de Mitzteref com relação a sacrifícios, porque sacrifícios são mais graves do que assuntos laicos. Não se aplica essa Alahá de termo de Mitzteref com relação a Nazir, conforme Rahamim, só conforme Rabi Akiva. O Mishrat, isso que a Torá falou com relação ao Nazir, se a pessoa, por exemplo, coloca água dentro de caroços, e o Nazir bebe essa água, ele tem Tam Keikar, para Alahá de Tam Keikar, que o sabor do alimento proibido é como se fosse a essência. O Mekan, e daqui até dar Lekol a Torá Kula. De Nazir podemos aprender essa Alahá de Tam Keikar para toda a Torá. Porque não temos dois pessoas que falam Alahá de Tam Keikar. A Torá tem que escrever também com relação ao Nazir, também com relação ao Hatat, para explicar duas Alahot diferentes, uma Alahá de termo de Mitzteref Leisur, e uma Alahá com relação a Tam Keikar. Rabi Akiva Tarvai o termo de Mitzteref Leisur. Conforme Rabi Akiva, também o passo com relação ao Hatat, também o passo com relação ao Nazir, vem nos ensinar a Alahá de termo de Mitzteref Leisur.
Temos dois psukim que falam a mesma halachá, limitamos essa halachá de Termitz Taref Reisur só com relação ao Nazir e com relação ao Hatat. Vavlu Shnei Ketuvin Abaim Kechad são dois psukim que falam a mesma halachá, Vekol Shnei Ketuvin Abaim Kechad, sempre que temos essa situação, El Melamdi, não podemos aprender desses dois psukim para toda a Torá. Se a Torá tivesse escrito dois psukim com a mesma halachá, porém necessariamente, que não poderíamos deduzir uma halachá da outra, então podemos sim fazer um binyan, uma associação desses dois psukim para toda a Torá. Mas a vez que a Torá escreveu de uma forma desnecessária esses dois psukim, a Torá poderia ter escrito halachá de Termitz Taref Reisur com relação ao Nazir. E podemos aprender por dedução que também essa halachá se aplica com relação ao Hatat, uma vez que as halachot do sacrifício são mais graves do que Nazir. Mesmo assim, a Torá escreveu duas vezes, limitando essa halachá de Termitz Taref Reisur com relação a esses dois assuntos. Aqui eu aprendo essa halachá de Tam Keikar, do conceito de Giulei Nochrim, utensílios de Goim que absorveram os cozidos dos Goim. Vimos da anterior que é necessário fazer a galá para cauterizar esses utensílios. Para o conceito de Tam Keikar, se a pessoa vai cozinhar nesse utensílio, esse cozido vai absorver o sabor proibido dos cozidos, dos Goim, e é proibido consumir esse cozido por causa de Tam Keikar, que o sabor é como se fosse a essência do alimento. E vimos da anterior porque Hamim não aprenderam essa halachá de Tam Keikar de Giulei Nochrim. Conclui a Gemara, Amar Ravashi, Rav Kana, falou sobre Rav Kana. E lá detalha, como você vai explicar essa braita? Mikol asher yaseh migefen hayayin. O Nazir não pode consumir nenhum produto do vinhedo, nenhum produto da uva. E depois a Torá especificou, Mechatzanim ve'adzak, nem os caroços, nem as cascas. Porque a Torá especificou os caroços e as cascas são produtos da uva, já saberíamos que está proibido. Limeida, a Torá veio nos ensinar, Alissurei Nazir, com relação às proibições de um Nazir, Shemitz Tarfin Zeim Ze, que uma proibição se combina com outra proibição. Por exemplo, se o Nazir consumiu metade de um casai de caroços, metade de um casai de cascas, é como se tivesse consumido um casai de uva e recebe as chicotadas do castigo por transgredir a Nezilut dele, a promessa dele. Por ele pergunta o sábio para Rav Kana, Rashta, se sabemos, Rabi Akiva, conforme Rabi Akiva, Isur ve'ter mitztarfi, um alimento proibido, como uvas para o Nazir, e um alimento permitido, um pão para o Nazir, mitztarfim, se combinam para conseguir ter mitztaref reisur para o kazait, Isur ve'isur mibaya, a Torá tem que nos ensinar que dois alimentos proibidos para o Nazir, como caroços e cascas, se combinam para o kazait. É dedutível que sim. Se o pão se combina com a uva, com certeza a uva se combina com o caroço se combina com as cascas. Porque a Torá teve que especificar Mechatzanim ve'adzak, Amarle, responder Rav Kana, Isur ve'ter bebatachat, são duas situações diferentes. Isso que é alimento proibido como a uva se combina com o pão, para o kazait de batachat, se a pessoa consumir ao mesmo tempo pão com uva, aí combina o kazait Isur ve'isur, porém dois alimentos proibidos para o Nazir, como as cascas e os caroços, bezeh achazeh, mesmo que a pessoa consumiu ao mesmo tempo, mesmo que consumiu um depois do outro, aparentemente até 9 minutos, considerando que der aquele lado para as comidas da pima anteriores. Se a pessoa consumiu metade de um kazait de caroços, metade de um kazait de cascas em 9 minutos, é como se a pessoa estivesse consumindo um kazait de uvas, ao mesmo tempo ela recebe o castigo. São duas halachot diferentes, dois casos diferentes, não tem uma pergunta contrária a Rabi Akiva. Continua a Mishnah voltando às halachot com relação ao Hametz. Batsek shebesit ke'arevá, a pessoa tinha uma panela que ele faz massas, dentro das rachaduras dessa panela tinha massa de Hametz. Qual seria a halachá para Pesach? Será que é necessário tirar esse Hametz das rachaduras da panela ou não, para queimar antes de Pesach? Fala, Misha, imesh kazai b'makom echad. Se tem um kazai, mais ou menos 30 gramas de massa, no mesmo local dessa panela, e agora o que quer dizer no mesmo local, Chayav levaira, você tem que tirar esse Hametz de lá e queimar. Veim lá, você tem menos do que um kazai, bater b'miuto. Desconsideramos essa Hametz, mas que tem menos do que um kazai, não é necessário tirar isso da panela e queimar. A mesma coisa com relação a impurezas, que significa isso. Imakpidalav, se a pessoa quer limpar essa panela mais cedo ou mais tarde dessa massa que está ali das rachaduras, hotzitz,
Esse hametz é uma obstrução à água do mikve. A halakha é que se um utensílio se impurificou, é necessário levá-lo no mikve, fazer a imersão, a tvilá, purificando o utensílio. Existe um uso de hatzitza. A água do mikve tem que encostar em toda a superfície do utensílio para purificá-lo. Se temos essa panela que se impurificou e tem dentro das rachaduras a massa do hametz, e a pessoa quer tirar essa massa mais cedo ou mais tarde, é uma hatzitza, uma obstrução, a água do mikve não se recai a purificação desse utensílio. Porém, se a pessoa não quer tirar essa massa dessa panela, quer deixar essa massa constantemente lá, essa massa de hametz é como se fosse metal, madeira, não é mais hametz, que foi designado a obstruir, a cobrir as rachaduras desse utensílio, não é mais uma hatzitza, não é algo que está impedindo a água de encostar no utensílio, porque o hametz já virou parte do utensílio. E agora eu vou explicar melhor a continuação dessa Mishnah com relação à impureza e com relação ao princípio da Mishnah. Falou o sobrenome de Shmuel. Loshana, quando isso se aplica? Ou seja, quando se aplica que essa pessoa tem menos do que um casai, não é necessário tirar esse hametz para antes de Pesach. Se tem um casai, é necessário tirar o hametz. Loshana, isso só se aplica lá de uma como she'en asvi'in lechazek. Somente esse hametz não está no fundo do utensílio. Está nas paredes do utensílio, onde não está impedindo, por exemplo, a água de vazar para fora do utensílio. Nessa situação, esse hametz é dispensável. A pessoa pode fazer a massa perfeitamente sem que essa massa esteja cobrindo as rachaduras das paredes do utensílio. Porque a água que a pessoa coloca para fazer a massa está no fundo do utensílio e o fundo do utensílio não tem rachaduras. Porém, se o fundo do utensílio tem sim rachaduras e está coberto por massa, não é necessário tirar essa massa, mesmo que tenha um kazait, mesmo que 30 gramas de massa nessas rachaduras, porque a pessoa precisa desse hametz lá. Está servindo o utensílio, a suin lechazek, que está impedindo a água para fazer a massa de vazar para fora do utensílio. Michla, se deduz daqui, de pachod me kazait. Se a pessoa tem menos do que um kazait, afilo bimakom she'en suin lechazek, eno chayav levar, se deduz daqui. Se a pessoa tem um kazait de massa que está nas paredes do utensílio, tem que tirar isso, por ser um volume considerável de um kazait, e queimá-lo antes de Pesach. Se tem menos do que um kazait nas paredes, não é necessário queimar esse hametz antes de Pesach. Porém, no fundo do utensílio, mesmo que temos um kazait, não é necessário queimar esse hametz. Essa é a primeira versão da opinião de Shmuel. Tem duas versões, o que Shmuel pensou em falar não estava claro. E kademad nem lá a seifa. Tem sábios que sustentam isso que Shmuel limitou com relação à continuação da Mishnah. Que o quê? Veim lav. A Mishnah fala na continuação que se temos menos do que um kazait nessa panela, bater bem milton, uma vez que temos menos do que um kazait, isso é desconsiderável, isso é anulado, e não é necessário tirar esse hametz da panela. Sobre isso limitou o sábio. Maravilha da Mashma falou o sábio em nome de Shmuel. Loshano, quando se aplica essa pessoa tem menos do que um kazait, não é necessário queimar esse hametz, ele é de uma coma asui lechazek. Só se está no fundo do utensílio, fortificando o utensílio, impedindo a água de vazar, porém se esse hametz está nas paredes do utensílio, não está de forma indispensável nesse utensílio, é necessário sim queimar esse hametz, mesmo que seja menos do que um kazait. Temos duas diferenças entre a primeira versão e a segunda versão do que Shmuel falou. Isso explica mais. Mechla se deduz daqui de kazait, se a pessoa tem um kazait de massa, mesmo que esse kazait está no fundo do utensílio, de forma indispensável, é necessário tirar isso antes de Pesach e queimá-lo antes de Pesach. Temos duas diferenças entre a primeira versão e a segunda versão. Com relação a kazait no fundo do utensílio, foi a primeira versão, não é necessário queimar, conforme a segunda versão, é sim necessário queimar antes de Pesach, só menos do que um kazait no fundo do utensílio, não é necessário queimar antes de Pesach. Outra diferença é menos do que um kazait na parede do utensílio. Conforme a primeira versão, uma vez que é menos do que um kazait, é desconsiderado, não é necessário queimar antes de Pesach. Na segunda versão, é necessário sim queimar isso antes de Pesach. Duas diferenças que a segunda versão dificultou. Fala Tanya Kilish na cama, Tanya Kilish na abatra. Temos uma breta que apoia a primeira versão da opinião de Shmuel,
Outra breta que apoia a segunda versão da opinião de Shmuel. Tanya Kirish Nakama, a breta que apoia a primeira versão. Batsek Shibisit Kearevat em Hametz nas rachaduras de uma panela. Bimakom Asur Lechazek, que está no fundo do utensílio, impedindo a água de vazar. Enochotzetz, não é uma obstrução. A água do mikve é parte da panela. Veno over, e a pessoa não tem a obrigação de tirar isso antes de Pesach. Se a pessoa deixou lá, eno over, não trazia a proibição de balirae ou balimatze, a proibição de manter hametz em Pesach. Porque já não é mais hametz, é parte da panela, mesmo que está no fundo da panela, servindo a panela. É como se fosse madeira ou metal. O hametz está nas paredes do utensílio, não está fortificando ou servindo o utensílio. Chotzet é uma obstrução à água do mikve, veover. E a pessoa tem que tirar isso de Pesach, se não tirou, então exigiu o preço de balirei ou balimatze. Quando isso se aplica, bekazai, só se é um kazai, 30 gramas mais ou menos de massa. Aí se está na parede do utensílio, é necessário queimar isso antes de Pesach, está no fundo do utensílio, não é necessário queimar antes de Pesach. Ava bepachod mikazai, por isso temos menos do que um kazai desse utensílio, aflu b'makom she'eno asur lechazek, uma vez que é um volume mínimo, mesmo que está na parede do utensílio, não é necessário queimar esse hametz antes de Pesach. Enochotzetz, não há obstrução a mikve, venover, e a pessoa que manteve isso sem Pesach não precisa de balirei ou balimatze. Exatamente como a primeira versão da opinião de Shmuel. Tereklish Nabatra, temos uma outra breda como a segunda versão da opinião de Shmuel. Batsek Shebesit Kearevá. Massas de hametz que estão nas rachaduras de um utensílio, bimakom asur lechazek. Se está no fundo do utensílio, aparentemente, onde está servindo o utensílio, viramos a página. Enochotzetz não é uma obstrução à água do mikve, por estar servindo o utensílio, é como se fosse parte do utensílio. Venover, e a pessoa que manteve isso sem pensar, não exige o preço de balirei ou balimatze. Bimakom she'en asur lechazek. Se a massa está nas paredes do utensílio, não está servindo o utensílio de forma indispensável. Chotzetz é uma obstrução à água do mikve. Veover, a pessoa exige o preço de balirei ou balimatze se não queimou isso antes de Pesach. Porém, agora a Braita vai falar diferente da primeira versão. Quando isso se aplica, que se a massa está no fundo, não é necessário queimar. Se está nas paredes, assim é necessário queimar essa massa antes de Pesach. Bepachod mikazai, isso é menos do que um kazait. Aval bekazait, porém se é um kazait, 30 gramas mais ou menos, mesmo que essa massa está no fundo do utensílio, servindo o utensílio de forma indispensável para que a água da massa, antes de ser misturada com a farinha, não vaze, mesmo assim, chotzetz, essa massa que é um kazait, obstrui a água do mikve, veover, a pessoa que não queimou, transmite o preço de balirei ou balimatze, como a segunda versão. Resumidamente, duas contradições entre as braitas. A primeira contradição é que se tem kazait no fundo do utensílio, foi a primeira braita, não é necessário queimar, por estar indispensável no fundo do utensílio, como a segunda braita, sim é necessário queimar. Outra contradição é menos do que um kazait na parede do utensílio. Foi a primeira braita, por ser algo insignificante, desconsiderável, não é necessário queimar. A segunda braita, sim é necessário queimar por não estar servindo de forma indispensável o utensílio. Para falar uma caixa na verdade é uma contradição das duas braitas. Amaravuna, fala Ravuna, Same Kilta Nikame Hameta. Fala Ravuna, a braita que facilita mais, a primeira braita está errado. Existe algum engano? A braita correta para Alahá é a segunda braita que dificulta mais a Alahá. Essa é a opinião de Ravuna. Rav Yosef discute com Ravuna. Rav Yosef, vamos falar Rav Yosef, Tanai Shakalt me alma? Você desconsiderou Tanaim, sábios das Mishnot das Braitot, que discutem com essa segunda braita? Tanai é uma roca Tanaim com relação a isso. Então é como falar braita. Rapat Psha, um pão de hametz que está embolorado. Chayav Levair, é necessário sem queimar antes de Pesach. Por quê? Que a pessoa não vai consumir isso com certeza, porém a pessoa poderia fazer fermento disso, esfarelar esse pão, e fermentar outras massas com isso. Até proibir a pessoa de ter fermento, mesmo que não é um alimento, por fermentar outros. Esse é o de Tanakama. Rabi Shimon ben Elazar, o fala ao sábio, quando isso se aplica, ou seja, Rabi Shimon ben Elazar vai limitar mais o que Tanakama falou.
Bemekuyemet le'achila, se a pessoa designou esse pão embolorado para ser fermento. Aval kofet seor, porém uma placa de fermento, sheichda le'yeshiva, que a pessoa designou isso para servir como cadeira, como assento, betelá, está anulado, já não é mais hametz, já virou um assento, já virou madeira, já virou metal, não consideramos que seja mais hametz. Ou seja, conforme Rabbi Shimon ben Elazar, muito que a pessoa designa, mesmo mais que um casai de hametz para outra função que não seja alimentícia, já não é mais hametz. Então na cama sim é hametz. É necessário queimar isso antes de Pesach. Explica como as opiniões. Me amar Rabbi Shimon ben Elazar. Isso que Rabbi Shimon ben Elazar falou, betelá, que esse assento de hametz, no caso o fermento, está anulado, Michal de Tanakama, se diz que Tanakama sustenta, savar, lo betelá, como Tanakama, não está anulado, mesmo que a pessoa designou esse fermento para ser assento, continua sendo alimento e continua sendo hametz. Alma Kassavar, se vê daqui, o período de Tanakama, Kol kazait afalgav de mevate lo batil. Se a pessoa tem um casai de hametz, ou mais, a pessoa designou para outra função, lo batil, essa designação não funciona, continua sendo hametz. E Rabbi Shimon ben Elazar discute, já não é mais hametz. É a mesma coisa do que vimos no começo do Daf. A pessoa tinha hametz no fundo da panela, designado para servir como obstrução para a água não vazar. Conforme uma braita, se tem um kazait, temos que exterminar esse hametz antes de Pesach. Isso vai como está na cama que vimos aqui com relação ao pão embolorado, mesmo que a pessoa designou esse pão, que é fermento, porém designado para servir como assento, não funciona essa designação, continua sendo hametz. Assim como o kazait no utensílio é hametz, não é considerado como parte do utensílio, é necessário queimar isso antes de Pesach. Rabbi Shimon ben Elazar estuda como outra braita, que se a pessoa tem kazai de hametz no fundo da panela, servindo como cobertura, revestimento para essas rachaduras do utensílio, já não é mais hametz, é considerado parte da panela, não é necessário queimar isso antes de Pesach. Fala Rabbi Yosef, temos um machlok Tanaim, como essas duas braitas que vimos anteriormente com relação à panela. Porém, Abai perguntou para Rabbi Yosef, Amar le Abai, falou Abai, Tiratsta be kazait, você achou realmente uma machlok Tanaim com relação ao kazait, que foi designada a outra função não alimentícia? A machlok Tanakam e Rabbi Shimon ben Elazar, temos outra contradição das braitot. Pachod me kazait, me tiratsta, você não respondeu a contradição entre menos de um kazait, que está nas paredes do utensílio. Foi a primeira braita, não é necessário queimar isso, para você ter um volume mínimo, menos do que um kazait. Foi a segunda braita, é necessário sem queimar isso. Você não achou uma machlok Tanaim com relação a isso? Continua sendo uma contradição. Ela corrige Abai. Haveha Rabbi Shimon ben Elazar. Responde Abai, em vez de uma contradição das duas braitot. As duas braitot são o primeiro de Rabbi Shimon ben Elazar. Que o quê? Velokash não é uma contradição. Rabi makom lisha, Hashem makom lisha. Para Abai, que essas duas bretas não se contradizem. Temos três casos diferentes. Uma breta chamou o mesmo nome, uma situação, e a breta chamou o mesmo nome para outra situação. Ou seja, a primeira breta que fala que temos kazait, bemakom asur lechazek, um lugar que é indispensável ao utensílio, e não é necessário queimar, significa que o kazait está no fundo do utensílio. Essa é uma das situações, quando a breta fala makom she'en asur lechazek, um lugar que não é indispensável, das paredes do utensílio, makom lisha, lugar onde a massa encosta. Temos um kazait, é necessário queimar isso antes de Pesach, menos do que um kazait, não é necessário queimar isso antes de Pesach. Uma vez que tem uma certa utilidade para esse hametz nas rachaduras das paredes do utensílio, que impedem a massa de entrar nessas rachaduras. A segunda breta que dificultou mais, fala, makom asur lechazek, em algum local que serve o utensílio, significa as paredes do utensílio. Se temos um kazait, é necessário queimar, como a primeira braita falou, porém com outro nome, aqui a braita chama asur lechazek, está fortificando, servindo o utensílio, por estar servindo a massa. Se temos menos do que um kazait nas paredes do utensílio, não é necessário queimar. Isso que a braita fala que mesmo menos do que um kazait, como she'en asur lechazek, é necessário queimar, mesmo que temos menos um kazait,
significa que esse mesmo que está nas bordas do utensílio. Shelog makom lishá, onde a massa não encosta nas bordas do utensílio em cima, sendo assim, não tem nenhuma utilidade para o hametz que está lá, mesmo menos do que um kazait, é necessário queimar. Nos 3 situações diferentes, uma Beda chamou 2 situações de 2 nomes, e a segunda Beda usou os mesmos 2 nomes para outras situações. Porque não tem uma contradição aqui. Fala, Maravash fala Ravash, Lo teima shulog makom lishá agava de agna. Ravash explica o que Abai pensou em falar. Não diga que isso que Abai pensou em falar na borda do tecido, shulog makom lishá, onde a massa não encosta, significa a parte de fora da borda, a parte de fora do utensílio, as costas do utensílio. Ela sifta de agna, mesmo a parte de dentro do utensílio, também é considerada a borda, e é necessário queimar qualquer hametz que está nessas rachaduras antes de Pesach. Pergunta na Pshita é considerada essa halachá. A massa não encosta na borda do utensílio em cima. Encosta nas paredes do utensílio, na parte intermediária, no fundo do utensílio com certeza. Qual é o detalhe do que Ravashi falou? Mal podemos pensar diferente do que Ravashi falou. Zimna de atif umat leat. Às vezes a massa cresce dentro do utensílio e chega a encostar um pouco na borda, na parte interna do utensílio. Poderíamos pensar que existe alguma utilidade para a massa que está tampando as rachaduras da parte interna da borda do utensílio. Que a massa nesse trabalho tem que falar que não tem nenhuma utilidade. Mesmo que a massa vai crescer até a borda do utensílio, não tem nenhuma pressão, a pessoa não está amassando a massa nessa situação, não temos o receio que essa massa vai entrar nas rachaduras, mesmo que não tenha hametz nessas rachaduras. Portanto, esse hametz é completamente dispensável, é necessário queimar mesmo menos do que um kazait que está nas bordas do utensílio, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. Continua, Amarav Nachman, Amarav, falou o nome de Rav, Alachá que Rabi Shimon ben Elazar, Alachá é como Rabi Shimon ben Elazar, que a pessoa pode pegar um bloco de fermento, antes de Pesach designá-lo como um assento. Não é mais hametz, já virou um outro objeto. Então acaba de discutir com Rabi Shimon ben Elazar. Rav fixou a Alachá como Rabi Shimon ben Elazar. Pergunta para ele, será que isso é a Alachá? Conforme Rav, Vehamarav, Yitzchak Barashi Amarav, falou, sabe o nome de Rav? Imtach panea batit betela. Se a pessoa pegou esse bloco de fermento, cobriu com barro e designou para ser um assento, esse fermento se anulou. Já não é mais fermento, já não é mais hametz. Não como Rabi Shimon ben Elazar, como está na cama. Conforme Rabi Shimon ben Elazar, se precisa designar esse bloco de fermento para ser um assento, como está na cama, é necessário fazer algo a mais, como revestir isso com barro, tach-in. Somente se a pessoa revestiu. Lotach-lo, por isso a pessoa não revestiu. Isso continua sendo hametz. Não como Rabi Shimon ben Elazar, é uma contradição na opinião de Rav. Responde a Gemara, man de matneha, lo matneas. Hamet ha-machlokit ha-moraim, dos sábios da Gemara, como Rav fixou a halachá. Man de matneha, quem ensinou o primeiro ensinamento que a halachá é como Rabi Shimon ben Elazar, lo matneha, não ensinou o segundo ensinamento que somente se a pessoa revestiu esse assento com barro, isso não é mais hametz. Uma machlokit com relação a isso. E Kaldeam, tem uma segunda versão, que já sim fixou a halachá claramente. Amarav Nachman Amarav, falou sabe o nome de Rav. Ele é halachá que Rabi Shimon ben Elazar. A halachá não é como Rabi Shimon ben Elazar. De Amar, Yitzchak Barash Amarav, a prova disso sabe foi o nome de Rav. Imtach panea batit betela. Se a pessoa revestiu esse bloco de fermento com barro, isso se anulou, já não é mais hametz, já virou um assento e podemos manter isso em Pesach. Se não revestimos com barro, já é proibido ter isso em Pesach. Nós temos que queimar antes de Pesach. Mas a segunda versão, ela fixou ela claramente como está na cama, não como Rabi Shimon ben Elazar. Continua, Amarav Nachman Amar Shmuel falou também no Shmuel, Shnei chatzai zeitim. Nossa Mishnah falou que se temos um kazait na panela em um mesmo local, é necessário queimar esse hametz por ser um volume considerável de um kazait. Explicamos que isso se trata se esse kazait está nas paredes do utensílio, não no fundo do utensílio. Como considerar que temos um kazait no mesmo local? Fala Shmuel, Shnei chatzai zeitim. Temos 2 metades de kazait na panela. Vechut shebatzek beneel. Estão conectados por um fio de massa. Será que é considerado um pedaço de kazait ou não? Ro'im, calculamos. Kol sheilu inatel achut. Se puxamos esses 2 pedaços de hametz por esse fio, venitalin imo, esses 2 blocos, cada um com metade de um kazait, também são puxados e a pessoa consegue arrancar esses 2 metades de kazait através puxando esse fio de massa. Chayav levai, é considerado que esses 2 metades estão conectadas através desse fio,
é necessário queimar isso, tirar antes de Pesach e queimar. Veio lá, se a pessoa puxando esse fio não tem força de puxar esses dois meio casais, não é necessário queimar isso antes de Pesach, porque não temos um casal junto. Por isso explica agora outras situações. Amarula fala Ula. Lo Amram, quando isso se aplica que a pessoa tem menos do que um casal no mesmo local, não é necessário queimar isso antes de Pesach. Ela be'arevá, só essas metades de casait e são uma panela, não temos o receio de se juntar no meio de Pesach, com certeza. Aval bebait, por isso tem metade de um casait num lado da casa, metade de um casait em outro lado da mesma casa, Hayav levar, é necessário queimar essas duas metades de casait. Mesmo que a obrigação de queimar mas só queimar um casait, porque a pessoa só precisa de bali ou bali matzah, se tem um casait de hametz em Pesach, temos o receio que talvez essas duas metades vão se juntar, quando a pessoa vai varrer sua casa, por exemplo, isso vai virar um casait inteiro em Pesach. E a pessoa vai ter o preciso de bali ou bali matzah. Então, porque é necessário sim queimar essas duas metades, como falamos, desvindo de carne de shleovenafri gabeadan, que às vezes a pessoa vai varrer sua casa, juntar todos os farelos no mesmo local, e essas duas metades vão se juntar, vão virar um casai de hametz inteiro em Pesach. Por isso é necessário queimar essas duas metades de casai de hametz antes de Pesach. Continua a Gemara explicando esses alachot. A Marula fala, Labau bemarava. Os sábios da terra de Israel perguntaram várias questões sobre isso que o Ula falou. Bait ve'aliamal. Se a pessoa tem metade de um casait no térreo da casa, metade de um casait na aliá, no segundo andar da casa, se temos receio que isso vai se juntar de certa forma, normalmente a pessoa não varre o térreo e o segundo andar ao mesmo tempo. Outra questão. Bait ve'achsadramal. Se não temos o receio que esse metade de casai do térreo e do segundo vão se juntar, qual seria a com relação à casa e esplanada na frente da casa? Esplanada é um lugar na frente da casa, onde é aberto, que também tem a verdade de um hametz lá. A pessoa já varre às vezes a casa com a esplanada junto. Será que temos o receio que isso vai se juntar ou não para um casait? Outra situação. Shnei batim zelifnim ze mal. Se vamos falar que sim, temos o receio que essas duas metades de casas vão se juntar entre a casa e a chsadra, a esplanada. Quando seria na casa, temos um quarto dentro de outro quarto. É que a pessoa vai varrer sim, esses dois quartos juntos, temos o receio que isso vai se juntar em Pesach, mal qual seria a Laha? Teiko. Falando, mas não temos uma resposta pela Gemara. O Rama fixa a Laha, precisa fazer o bitur, o kal hamirá, a anulação do hametz, e a pessoa não transmite mais o preço de bali e o bali matzah em Pesach depois do bitur, a anulação do hametz, como vimos. E não é necessário queimar essas metades do hametz. Continua tendo a Rama falar a Braita. Rapati ipsha. Esse pão embolorado, um ser humano não conseguiria consumir mais isso. Porém, um cachorro sim conseguiria consumir esse pão embolorado. Será que ainda é considerado hametz? É considerado ainda alimento ou não? Fala Tanakama, metama, tumat uchalim. Fala Tanakama, ainda é um alimento. É um alimento, se impurificou, tem a força de impurificar outros também. Se tem um cabetzá, becabetzá, tem a força de impurificar os. Alachá é que um alimento só impurifica outros se ele tem um volume de um cabeçá mais ou menos 60 centímetros cúbicos, que são mais ou menos 60 gramas também. Fala Tanakama, esse pão embolorado continua sendo um alimento e tem a força de impurificar outros, uma vez que um cachorro consegue consumir isso. Ele escreve fala se esse pão embolorado é trumá, a oferenda do Cohen que não recebeu a impureza. E sabemos que é proibido causar que a trumá do Cohen receba a impureza. Foi falta na cama, é permitido pegar esse pão embolorado, queimar junto com trumat me'al, oferenda impura, antes de Pesach no biur hametz, no momento da queima do hametz. Pois que um ser humano não pode mais consumir esse pão embolorado, já não existe a proibição de impurificar trumá dessa forma. Essa é a pergunta na cama, que esse pão embolorado continua sendo alimento. Mishum Rabinatan, em nome de Rabinatan falaram, Enamitama, esse pão embolorado não impurifica mais outros, uma vez que não é mais apropriado ao consumo humano. Fala Rabinatan, não é mais alimento, mesmo que um cachorro consiga consumir, discutindo com Tanakama.
Todas essas regras se aplicam se, no princípio, esse pão era apropriado ao consumo humano, e depois só um cachorro consegue consumir, depois de emboldurar, falta na cama, continua sendo um alimento, fermentando não é mais um alimento. Entre parênteses, essa regra se aplica se esse pão era um alimento para um ser humano, e depois virou um alimento só para um cachorro, depois que se embolurou, falta na cama, isso continua sendo um alimento, mesmo que um cachorro consiga consumir. O Tanakama concorda com o Rabi Natan, que uma substância que só um cachorro consegue consumir, da sua produção, da sua fabricação, não é um alimento, não impurifica outros também, não tem zalahut de hametz também. Por isso explica agora, que man azlaletnan, como qual opinião vai essa seguinte Mishnah? Mishnah Masechet Tarot. Klal amru betarot. Os Rabim falaram uma regra com relação às leis de pureza e impureza. Kol amiyuchad leochel adam tameh, ad sheyipaseh melechol lakelev. Qualquer alimento que era um alimento humano, tameh, se ele receber impureza, por exemplo, encostou com um réptil, continua sendo impuro e impurifica outros também, ad sheyipaseh melechol lakelev. Mesmo que um ser humano já não consegue mais consumir isso, tudo que um cachorro consegue consumir, isso continua sendo um alimento e purifica outros. No momento que um cachorro também não consegue consumir isso, já não é mais um alimento para nenhuma alaha. Queimando, com qual opinião vai? Isso de lo que Rabi Natan, não é como Rabi Natan. Rabi Natan sustenta que no momento que um ser humano não consegue mais consumir certo alimento, já não é mais ohel, já não é mais um alimento, não purifica outros também, a tomate halim. Uma coloca com relação a isso. Continua a uma outra situação. Tanrabanan fala Arevat ha-abdanim. A panela das pessoas que curtem couro, a pessoa coloca normalmente água numa panela, ferve o couro, coloca farinha às vezes para amolecer o couro. Shinatan etocha kemach, a pessoa colocou farinha dentro dessa água antes de Pesach. E essa farinha com certeza fermentou. Toch shloshayamim, se a pessoa colocou essa farinha com a água e o couro dentro de 3 dias do biur hametz, da queima do hametz, chayav levair. A pessoa tem que sim queimar essa mistura de farinha e água, porque ainda está considerado um alimento para um cachorro, por exemplo. Kodem shlosh yamim, se a pessoa colocou essa farinha na água antes de 3 dias, eno chayav levair. Já não é mais hametz, já não é mais um alimento, nenhum cachorro consegue consumir essa mistura. Ou seja, tudo depende se a pessoa colocou antes de 3 dias, ou dentro de 3 dias. Antes de 3 dias, já não é mais hametz, porque já se deteriorou dentro dessa panela. Mesmo que a pessoa não colocou couro, só colocou a farinha e água nessa panela que curte couro, já deteriorou esse hametz, já não é mais hametz. Porque se a pessoa colocou dentro de 3 dias do biur, da queima do hametz, é necessário queimar esse hametz que fica na cama. Amar Rabi Natan fala Rabi Natan, quando isso se aplica, Shelonatan letocha orot. Se essa pessoa não colocou o couro dentro, junto com essa farinha, a Valanatan letocha orot, essa pessoa colocou o couro, a filo toch shlosha el chayav levar. Mesmo que a pessoa colocou a farinha com a água e o couro, dentro de 3 dias da queima do hametz, já não é mais necessário queimar esse hametz, porque um ser humano não consegue consumir isso. É a mesma coisa que está na câmera, que vimos anteriormente, com relação ao pão embolurado, é a mesma coisa daqui, conforme no momento que a pessoa não consegue mais consumir essa farinha, foi misturada com couro, já não é mais um alimento, já não é mais hametz também. E conforme está na cama, tudo depende se um cachorro consegue consumir isso ou não. Amarava fala, Rava qual é a alahá final? A alahá que é Rabi Natan, a alahá é como Rabi Natan, que tudo depende se a pessoa colocou couro ou não. A filo yom echad, a filo sha'achat, mesmo que a pessoa colocou couro dentro de um dia para o biur hametz, a queima do hametz, mesmo de 1 hora antes do biur hametz, essa farinha já não é mais um alimento, não é mais hametz também com relação a Pesach. Isso fala aqui no Mará, fixando a alahá. Já amanhã um novo daf com os conceitos. Pelo Adonai Olam, amém e amém.